Vamos retomar, meus irmãos? Capítulo 10. 9. É o 9? Não, o 9 já foi. É o 10, é o 10. É o 10. Eu já estou confuso, vocês me deixam mais confuso ainda. Capítulo 10, vamos lá. A primeira divisão está do verso 1 ao 21, e a gente fez divisão, subdivisão nessa divisão. Vamos lá. Nesse capítulo, Paulo argumenta que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Vejamos. Verso 1 a 4. Os judeus são zelosos, contudo, rejeitaram a justiça divina. Eu provoquei vocês com esse negócio de heteronomia, tá? A gente não vai poder discutir isso hoje, mas quem sabe um dia. Porque heteronomia é hétero, né? De diferente, nomia de nomos, né? Hétero, diferente, nomia de nomos, lei ou norma, né? Então a lei de Deus, né? É a outra lei, né? A outra lei, não a minha. Então eles rejeitaram a justiça divina, heteronomia, e buscaram sua própria justiça, autonomia. Lembra um pouco os Juízes, lembra que eles pediram reis, né? Eles pediram, nós queremos um rei como as outras nações. E a gente vê que deu no que deu, né? Deu no que deu, lá quando eles escolhem, Deus fala, tá aí o rei que vocês queriam, no caso o Saul. Né? Usando a lei mosaica como meio de autojustificação, esse foi o X, né? Esse foi o X. Pegaram a lei mosaica, que foi revelação, portanto, graça, para Deus não destruir o homem. Deus é tão gracioso, irmão. Eu não me lembro o capítulo agora, mas está lá em Êxodo. Após eles fazerem o bezerro de ouro, etc. Deus, Moisés, é o seguinte: eu vou mandar meu anjo no meio desse povo, porque se eu for, eu destruo tudo. Então, por misericórdia, Deus envia um anjo, que era representado numa nuvem durante o dia, que o calor lá é 50 graus, escaldante, e à noite era uma coluna de fogo. Por quê? À noite, como a areia não segura calor, né? Não segura calor, à noite é menos 10, menos 12 graus, né? No deserto ali do Sinai. Então, essa ideia do anjo era, durante o dia, representado na nuvem, e à noite representada na coluna de fogo. Usando a lei como meio de autojustificação, os judeus rejeitaram Cristo. Rejeitar Cristo implica em rejeitar a lei e os profetas, porque tanto a lei como os profetas apontavam para um bem vindouro. Não é isso que o escritor do Novo Testamento, Paulo, os escritores hebreus ressaltam? É a sombra de bens vindouros. Rejeitar Cristo significa ou implica em rejeitar a lei e os profetas. Parece contraditório, mas o que Paulo está dizendo é que o judaísmo se apropriou da lei como um meio para um fim. Ou seja, formalizou o culto, como bem denunciou Jesus em Lucas 11:52 a respeito dos intérpretes da lei. Lembra quando estava lá? Ai de vós, escribas, porque tem a chave do entendimento, que sabiam interpretar o texto, mas interpretavam de maneira errada, propositalmente, para manter o status quo, para manter o sistema do jeito que estava. Não tem preocupação, não tinha preocupação de salvação. Era apenas a manutenção do poder, né? Vamos manter a sociedade como está, né? Por isso Cristo, a pedra de tropeço. Quando Cristo chega, ele quebra tudo isso, né? O paradigma, né? O modelo que Jesus representa, bagunçou tudo, né? Formalizou o culto, como denunciou Jesus em Lucas 11:52, a respeito dos intérpretes da lei. Sabiam como interpretá-lo, mas estavam longe de Deus. E em Jesus encerra-se a lei cerimonial, tá, irmãos? E cumpre-se todas as profecias redentoras. Eu não preciso fazer nenhum tipo de sacrifício, etc, etc, etc. Número 2, versos 5 a 12, a lei mosaica. Como vimos anteriormente,
serviu de parâmetro moral e ético até a vida de Jesus, o Messias esperado. A observância da lei mosaica, com o uso e desuso, né, que já viu, né, desgastou-se por não aperfeiçoar aquele que praticava os seus ritos, como bem escreve o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, ao comparar o sacerdócio anterior, a saber, de Melquisedeque. Percebe? O sacerdócio da segunda ordem de Melquisedeque, esse não desgasta. Por quê? Porque ele não é moralista, ele é ético. Eu faço por escolha, eu faço por vontade, eu faço porque reconheço a soberania de Deus, e não porque Deus exerce uma soberania totalitária sobre mim. É diferente. Reconhecer, não é jogo semântico não, tá? Você está usando o jogo de semântica. Não. Eu reconheço a soberania divina, por isso o sirvo. O argumento contrário a isso é: Deus é soberano e Ele empurra a sua soberania em mim goela abaixo, sem que eu possa querer ou não querer. A lei mosaica serviu a lei mosaica serviu como parâmetro formador moral e ético, contudo, com o passar dos anos, tornou-se basicamente moral, enquanto que o modelo apresentado por Jesus antecede a lei, portanto é superior ao mero formalismo religioso e ético, pois exige que aquele que o reconhece, confesse e creia, verso 8, 9 e 10. Eu vou até ler isso aqui, o verso 8, 9 e 10 do capítulo 10. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Percebe? A ressurreição é o ponto-chave da salvação, é a anulação do medo, é a anulação da angústia, tá certo? Porque se com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. E como vemos no verso 9, a doutrina da ressurreição é de fundamental importância para a religião judaico-cristã, o cristianismo, certo? Pois é a vitória sobre a morte física e espiritual, tipificada na queda de Adão, a alma vivente morre, e vencida por Cristo na encarnação, ao espírito vivificante. Terceiro item aí, verso 14 a 16, uma sequência lógica do vocacionado em Cristo. Vejamos, a necessidade da pregação evangélica. Para invocar Deus é necessário crer. Para crer é necessário ouvir, para ouvir é necessário pregar, e para pregar é necessário ser vocacionado e comissionado. O que a gente percebe é que tem muita gente vocacionada e comissionada, mas eles não têm um bom discipulado, uma mudança de personalidade. Eles agregam ao cristianismo valores alheios ao cristianismo, né? Sem citar nomes desse ou daquele representado no Brasil, o que a gente tem acompanhado de escândalos das lideranças evangélicas, e não é dessa ou daquela igreja ou desse ou daquele movimento, é liderança, é porque percebe que não houve uma mudança de caráter. O cristianismo não é ou não deveria ser usado para enriquecimento próprio. O cristianismo é a mensagem de salvação de Deus, é a mensagem de reconciliação de Javé para com a humanidade por intermédio de Jesus Cristo. E a santificação que vem por aquele que reconhece Jesus Cristo recebe o Espírito Santo no momento da conversão, o que passa a crer. Não é isso que a gente vê aí, né? Escândalos e mais escândalos, seja moral, em vários âmbitos morais, como omissão, assassinato e etc, né? Anunciar a salvação em Jesus é privilégio dado a homens, 1 Pedro 1, 9 a 11, não a anjos. Aquele que anuncia o Evangelho identifica-se com a mensagem que expõe.
Ou seja, eu anuncio o Evangelho. O que é Evangelho? É a mensagem de salvação. Qual é a mensagem de salvação? A mensagem de salvação é Cristo. Entenderam, irmãos? Existe uma sequência. Eu anuncio o Evangelho. O que é o Evangelho? É a mensagem, é o querigma. E qual é o conteúdo desse querigma? É o Cristo. Tem uma sequência lógica aí. Eu não prego outra coisa, eu não prego a mim mesmo, eu não prego a minha placa de igreja, eu não prego questões periféricas como você tem que, você tem que, você tem que. Eu prego Jesus. É Jesus, é a mensagem de Deus para a salvação, tá certo? Por isso, o portador da mensagem de salvação em Cristo representa aquele que anuncia, identifica-se com ele. Por isso, o verso 16, o apóstolo dos gentios relembra Isaías 53, verso 1. É da hora, né, irmãos? É da hora, né? Quem creu em nossa pregação, e aqui se manifestou o braço do Senhor. Quem creu na nossa pregação, e aqui se manifestou o braço do Senhor. Vamos lá. Quem creu quem creu em nossa pregação e se manifestou o braço do Senhor. Senhor aqui, vocês já sabem, é Javé, certo? Ou Jeová, como a gente está acostumado a dizer. Quem creu significa aquele que se converteu. Pregação é a mensagem. A mensagem também é chamada de querigma. E aquele que ouve a pregação, a mensagem, o querigma, se manifesta o braço do Senhor. E quem é o braço do Senhor? Eu não sei escrever em hebraico. Yehoshua, também conhecido por Jesus. Manifestou a revelação, tá? A quem foi revelado? Quem creu obteve uma revelação. E só há conversão se houver revelação. Se não, se converter por milagre, Deus abriu uma porta, Deus fez um milagre, me curou minha filha, essas coisas, aí não é conversão. Para que o homem se converta de fato, ele precisa ter uma experiência com Deus. Por isso, quem creu e a quem se manifestou. Se manifestar significa revelar. O braço do Senhor, tem que ouvir a mensagem, e o braço do Senhor é Cristo, Yehoshua, certo? A pregação anuncia Javé e o braço de Javé é o Cristo, porque, consequentemente, o pregador é a extensão do braço de Deus. Você, eu, todos nós que anunciamos a mensagem de redenção, a mensagem de salvação, nós somos extensão desse braço. É Cristo em nós. Quando Paulo fala, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ou seja, por eu me identificar com Ele, chamá-lo de irmão, não de pai, você percebe? Javé é pai, Jesus é meu irmão, então eu me identifico com Ele, e aí eu passo a ser a extensão desse braço. Irmãos, isso pelo amor de Deus, né? Isso é maravilhoso. Isso é simplesmente maravilhoso. Bom, e com isso a gente termina o capítulo 10. Vamos lá? Se vocês tiverem anotações, a hora passa rápido, né, irmãos? Se vocês fizeram alguma observação, o capítulo 10 é curtinho, né? 21 versículos.
Oi, pastor Edson, eu fiz. Pois não. O 6 e 7 fala assim, na minha Bíblia aqui. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas no teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Eu não entendi esse versículo direito. Então, vamos no verso seguinte. Porém que se diz... O que significa trazer do alto e descer ao abismo, trazer dentre os mortos? Não, a ideia, o que Paulo está querendo dizer aqui são as discussões que não chegam a lugar nenhum. Quando a gente chegar em outras cartas, ele fala assim, discussões que não levam a lugar nenhum. Então você fica, discutir sexo de anjo, por exemplo. Discutir o umbigo de Adão, por exemplo. Até hoje eu ouço alguém perguntar para mim se Adão tinha umbigo. Sinceramente, isso é irritante, né? Mas vamos lá. Quando ele fala assim, a justiça decorrente da fé, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu. Quer dizer, sou salvo ou não sou salvo? Você é salvo ou não é salvo? A irmã Andréia é salva? A igreja da irmã Andréia é a igreja de Deus mesmo? Sabe esse tipo de discussão que não leva a lugar nenhum? Esse tipo de questionamento, né? Isto não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou seja, Cristo está na minha igreja, não está na sua. A minha igreja ela é santificada, porque o meu pastor ele estava orando lá no monte, ou no vale, ou no quarto, sei lá onde, no púlpito, e depois de uma semana de jejum, Deus revelou o nome da igreja para ele. Isso é uma tremenda bobagem, isso é uma tremenda besteira. É disso que ele está falando aqui, né? Essas coisas que não levam a lugar nenhum. Quando ele fala no verso 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, Deus está muito próximo a mim, eu não tenho que entrar nessas questões disso ou daquilo outro. Deus salva pessoas, não instituições, né? Deus salva pessoas. Eu gostei uma vez, eu participei de uns 3 cultos com vocês aí, quando era no Brás, e uma frase do líder de vocês, do apóstolo Salgado, me marcou bastante quando ele fala assim, a gente usa coisas, pessoas a gente ama, né? É mais ou menos essa a ideia, né? Deus a gente ama, e por amar a Deus a gente não usa Deus e nem fica com questionamentos que não vai levar a lugar nenhum. Pastor, eu entendi, mas não, entendi o que eu quis dizer, que Paulo quis dizer. Mas ao pé da letra, o que significa descer ao abismo para ver Cristo dos mortos? Não, é questionar a ressurreição. Será que ressuscitou mesmo? Será que de fato ele morreu? Vamos lembrar que nesse período aqui, lembra que eu dei aula para vocês aí em Pirituba, e naquele livrinho do Rocco Funghiotti, e ele discute muito a questão dos gnósticos, porque nesse período tinha um movimento gnóstico muito forte, né, que influenciava na igreja, e esse pessoal questionava, será que Cristo morreu mesmo? Aquele moço da cruz não seria, lembra que nós vimos num dos capítulos, não me lembro qual, obviamente, que Jesus não teria morrido na cruz, que Jesus teria tornado-se o Cristo no momento da ressurreição. Eu li recentemente que tem um grupo hoje em dia defendendo que Jesus nasceu um homem comum e ele tornou-se o Cristo na ressurreição. Então essas discussões, entendeu? É discussão gnóstica. Agora melhorou. Eu espero, né? Eu tenho limites também, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Tudo certo? Vamos para o próximo capítulo? Vamos lá, capítulo 11. Capítulo 12 é a pérola. Vamos lá, capítulo 11. Verso 1 a 9, primeira subdivisão, Paulo continua argumentando sobre Deus e apontando assim seus atributos. Romanos é terrível, irmãos. Romanos é... Fidelidade é um dos outros atributos relativos de Deus. Deus é perfeito e não traz suas alianças, ele é fiel, por isso fidelidade.
Portanto, Israel não pode se considerar traído por Deus, pois sendo Cristo o Messias esperado, os que creem nele são os remanescentes, ou seja, Deus não traiu a sua aliança. Cristo é a ratificação da aliança de Deus. Quem traiu a aliança foram os judeus, né? Não Deus, né? Porque Cristo está aqui, é a ratificação da aliança, né? Lá com o mesmo Moisés, está escrito, não me lembro onde agora, acho que é Deuteronômio, né? Deus levantará um profeta semelhante a esse varão. Cristo comparado com Moisés, né? Nos versos 6 a 9, reitera que os cerimoniais se encerram em Cristo quando diz que a salvação não é por obras, e sim pela graça. Verso 10 ao 24, nos versos 18 ao 23, Paulo argumenta sobre a bondade e a severidade de Deus. Nesse contexto é claro que não existe salvação determinada por uma eleição unilateral e inconsequente. Deus é justo e a sua justiça leva em consideração o comportamento do eleito. Se o eleito se portar de forma inconsequente, perde essa posição, pois não são os ramos que sustentam a raiz, como vimos nos versos anteriores. Somente os que foram chamados de remanescentes são por Deus considerados justos, né? Ele fala para Elias, né? Quando Elias se esconde na caverna e pede para morrer, né? Tem acho que 7.000 homens lá, tal, né? Então, remanescentes, quer dizer, mesmo numa nação tão grande, os remanescentes são aqueles que são os vasos de honra, os vasos de misericórdia, não os de ira, né? Esta lógica de raciocínio serviu para Israel e serve também para os gentios, verso 21. Se o eleito permanecer fiel a Deus, é salvo. Se pecar, é considerado descrente e, portanto, pecador. Portanto, de novo, perde a condição de eleito. Contudo, Deus é poderoso para reconsiderar a mudança de comportamento daquele que se afastou. Os atributos justiça, bondade e severidade se relacionam de forma harmoniosa na natureza divina. Quando Deus, os decretos de Deus, né? Uma coisa que a gente podia ter discutido, mas por falta de tempo eu nem falei sobre isso. Quando Deus decreta, perdeu a salvação, quer dizer, ele não volta atrás? Lógico que volta atrás, porque se a pessoa se converte, né, se ela se arrepende, Deus muda esse decreto, né? Só eu que não mudo, né? Porque eu sou humano, sou falho, vingativo, etc, né? Verso 25 a 32. A irrevogabilidade dos dons e da vocação de Deus. Tem um monte de gente aqui me atrapalhando, meu Deus do céu. Vamos lá. A fidelidade de Deus faz parte da sua personalidade. A fidelidade, a bondade, justiça, longanimidade, soberania, tá certo? Faz parte da sua personalidade, ou seja, Deus não toma de volta os seus dons. Isso é um perigo. Não anula o chamado e não lança em rosto a sabedoria dada. Tiago, capítulo 1, verso 5. Por ser fiel em seus tratos com os patriarcas, Deus não abandonou Israel. A desobediência e endurecimento de coração dos israelitas providenciou que a graça da salvação alcançasse os gentios e que, de certa forma, provocou ciúmes nos judeus. Irmãos, eu gostaria de ter mais tempo, mas a gente não tem muito tempo, né? Quando a gente trata essa coisa da irrevogabilidade, os dons são irrevogáveis. Eu acho que eu disse uma vez para o Pedro, aliás, estou com saudade do Pedro, quando estávamos aí em Pirituba, ele me perguntou sobre isso, né? E eu não me lembro que disciplina era, e eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado com o chamado, porque Deus dá o dom, né, dá a sua graça, e pastor, normalmente, né, aquele que é líder de uma igreja, a gente fala assim, nossa, como fulano é carismático, né? Esse carisma
ele faz com que as pessoas se aproximem dele. Se a pessoa não trabalhar a sua personalidade, se ele não conhecer um pouco de psicologia do desenvolvimento, e saber como é que funciona, né, passagem da primeira para a segunda infância, a passagem da segunda infância para a puberdade, que é a adolescência, a passagem da adolescência, né, para, que eu não lembro o nome que se dá, né, e aí chega para a maturidade. A gente, quando chegar uma determinada fase da nossa vida, a gente pode cair e cair lindo. Não se satisfazer no sentido espiritual, né? A gente, por não conhecer essas coisas, a gente pode cair com pecados morais, por exemplo. É muito comum, principalmente pastores, né? Mulheres também, mas a grande maior parte é homens, né? Que caem por não conhecer um pouco de psicologia do desenvolvimento, né? Que em nome da fé a gente fala, não precisa disso, eu não preciso daquilo, não preciso conhecer isso, porque Deus está comigo, tem um exército de anjos ao meu redor e nada vai me alcançar. Isso não é assim, não é bem assim. O coração do homem é muito duvidoso, né? Cheio de coisas inconsequentes. Então é necessário a gente ter muito cuidado, porque quando o dom vem, com isso vem o carisma, que também pode ser traduzido por dom do latim. E o que a gente faz disso? O uso que a gente faz disso, né? Principalmente homens. Não é sem razão que há um grande número de pastores que caem, ou quando não é lascívia, né? Lascívia, adultério, prostituição, corrupção. Por quê? Porque não sabe lidar com a sua natureza. O dom vem, atrai, as pessoas vêm naturalmente, porque Deus deu, Deus não toma. Então, cuidado com o dom que Deus te deu. Por isso que Ele vai cobrar, como está escrito lá, Ele te deu um talento, o dom, você enterrou e fez um mau uso dele, né? Um desuso ou mau uso dele será cobrado, né? Então, muito cuidado mesmo. Isso vale para todos, tanto para homens quanto para mulheres, mas como a grande maioria de quem dirige a igreja são homens, tem muito cuidado, né? Porque o pregador, porque na grande maioria são homens, ele passa a ser o modelo ideal, e não é. Não é. É uma pessoa comum, como as outras pessoas, é marido comum, como todos os outros maridos, e todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres são iguais, no sentido que elas precisam de carinho, precisam de atenção, precisam conhecer-se, tá certo? Porque senão, no futuro, a gente tem problema de realização, de autoconhecimento, entre outras coisas. Muita vigilância, cuidado com o dom, porque ele é irrevogável, Deus deu, e lá na frente ele vai cobrar. Ele vai cobrar pelo uso, certo ou errado, ou pelo desuso, tá certo? Vamos lá, verso 33 ao 36, isso é lindo, né? Esse eu vou ler para vocês, tá? No capítulo 11, esse eu vou ler aqui. Ó profundidade da riqueza! Isso é uma doxologia, é uma exaltação, né? É uma adoração, né? Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo encerra aqui no capítulo 11 uma linha de raciocínio com uma doxologia, com um louvor e uma exaltação a Deus, né? Paulo conclui a sua apresentação sobre o plano de salvação e os atributos de Deus, louvando. Aí tem um ponto aqui, tá, irmãos? Louvando. Ponto. Homem algum jamais conseguirá descrever Deus, com letra maiúscula, em sua magnitude. Um ser autoexistente e perfeito, pleno em si mesmo, de nada ter necessidade, e mesmo assim ocupa-se, e por que não coloquei aqui, preocupa-se com a sua criação, principalmente o homem.
A gente vai ouvir muito aí, né? Quem está comigo mais tempo sabe qual é a minha opinião a respeito. As pessoas falam assim, perguntam assim, por que é que Deus fez o homem? Aí vem a resposta pronta, para adorá-lo. Não. Deus não precisa da minha adoração. Sou eu que preciso adorar a Deus. E por que Deus fez o homem? Deus fez porque quis. Lembra do que eu falei que a resposta calvinista era mais fácil? Então é muito mais fácil eu falar assim, Deus fez o homem para adorá-lo. Deus fez o homem porque quis. Porque se eu vou pelo caminho fácil, eu não vou ter resposta para aquela pergunta provocadora que diz, se Deus sabia que o homem ia errar, por que fez? Se Deus sabia que um anjo lá no céu ia cometer um erro até se tornar adversário, né, Satanás, por que fez? Como eu não sei responder essa, né, e fácil como essa de que porque Deus fez o homem, eu tenho a resposta para ela. A minha resposta é, Deus fez o homem porque quis, mesmo sabendo que ia errar, e Deus fez os anjos porque quis, mesmo sabendo que haveria uma revolução no céu. Tá certo? Uma revolta no céu, né? Revolução é uma palavra, no meu ver, é positiva, né? Porque não há uma revolta no sentido negativo. Revolução é sempre positiva, sempre positiva. A revolta, uma revolução negativa não é revolução, é involução. Tá bom? E com isso a gente termina o capítulo 10, capítulo 11. Vamos lá, vocês fizeram anotações? Um de cada vez. Vocês estão me ouvindo? Sim, pastor. A gente está. Tá. Estou aguardando. As anotações de vocês são importantes. As anotações de vocês são importantes. Até para a ideia de biblista, né? Que a ideia de formação de biblista é assim, desenvolver o senso crítico, não de crítica por criticar o texto, mas para o entendimento do texto. Eu não fiz nenhuma vez para isso. Jesus voltou e nós ficamos. Jesus voltou e nós ficamos para trás. Sabe o que é Romanos, pelo menos para mim, né? Eu achei bem difícil. Eu li uma, duas vezes a mesmo texto. Então, assim, se eu fosse anotar tudo, eu ia anotar tudo. Mas Romanos Aí eu tive que esperar o resumo do Senhor também para ficar mais claro, entendeu? Então, eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, os maiores livros que nós lemos antes foram Mateus e Atos, com 28 capítulos, dava 7 capítulos por sábado. Eu terminava o resumo de Mateus na quarta, às vezes na quinta de manhã. Romanos eu não consigo, por quê? Porque ele é mais trabalhoso, assim como João, foram 21 capítulos, ele é mais trabalhoso, por ser mais teológico, né? Os outros eram só narrativas, né? Mateus, Marcos e Lucas e Atos dos Apóstolos, por serem narrativas, eram menos complicados. Agora, João e as cartas são mais complexas, e logo de cara, Romanos é o mais complexo dos outros livros. Ele chega a ser até mais complexo do que Apocalipse, mas Apocalipse, a parte complicada dele são as profecias, que tem muito simbolismo por trás, por isso a dificuldade. Mas é fácil, é só não falar, porque se você não sabe, não fala. Agora, aqui Romanos é muita teologia e a gente tem que entender. A gente marcou aqui, capítulo 11, versículo 6, que fala assim: se é por graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Eu não entendi muito bem essa ideia dele. Ele está se referindo aqui, porque a salvação é pela graça e pelas obras. Entende? Sim, ou seja, se for o contrário, aí não é graça. Quer dizer, se eu tenho que fazer algo para ser salvo, aí já não é mais graça. Eu vou dar um exemplo prático.
Irmão, sabe por quê? Vou dar um exemplo prático do nosso século 21. Irmãos, você tem que fazer uma semana de jejum para que Deus te salve. Percebe? Eu não tenho que fazer o jejum para ser salvo. Eu jejuo por ser salvo. A minha salvação não vem pelo jejum que faço. A minha salvação vem pela morte de Jesus na cruz do Calvário. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 6. Cadê? Se é pela graça, já não é pelas obras. Ou seja, eu não preciso fazer nada. Vamos, peraí, e a oração? Eu oro por ser salvo, não para ser salvo. Mas e o dízimo? Eu dizimo por ser salvo, não para ser salvo. Entendeu, irmã Isabel? Porque ele fala assim, se for o contrário, então não é mais graça. Então existe uma obra, a obra da graça. E não existe obra da graça. Entendi sim, obrigado. Pastor Ed, Pois não? só aproveitar esse gancho aí que você falou agora, fazer uma outra pergunta. Por exemplo, Deus fez uma promessa para Abraão, certo? Então, Abraão, ele não precisava orar para a promessa se cumprir. Ele orando ou não pela promessa, ela se cumpriria, é isso? Exato. Ele só tinha que viver em conformidade com Deus. Ele não podia se desviar. Abraão, ele tinha uma fé que é um negócio maluco. Ele estava disposto a entregar, acho que nós vamos falar sobre isso, acho que no próximo capítulo, capítulo 12. Ele estava disposto a sacrificar Isaac. Ele manda, olha o que ele faz. Ele manda Agar embora com um pedaço de pão e uma garrafinha de água. Onde sabe um sanduíche? Tá aqui, ó. Vai embora. Por quê? Porque para ser fiel a Deus. E depois Deus fala, Abraão, eles vêm aqui. Ele não questionava. Eu quero o seu filho, o seu único filho de sacrifício. Tá bom. Ele vai, mente para Sara. Eu e o menino vamos ali adorar e a gente já volta. Ele mente em nome da fé. Quando ele chega no monte de Moriá, parece que levou 3 dias para chegar lá. Quando ele chega no monte da Moriá, que de acordo com os estudiosos é o mesmo monte onde Jesus foi crucificado, e é uma simetria absurda. Ele fala para os moços, fica aqui embaixo, porque eu e o menino vamos subir para adorar e a gente já volta. Ele mente de novo. Ele mente em nome da fé. Ela é tão crente, mas tão crente, que para não errar, ele mentia. Ele expõe Sara ao adultério e à prostituição. Quando ele chega no Egito, ele fala, Sara, se perguntar, você não é minha mulher. Fala que você é minha irmã. Olha que absurdo. Ele expõe em nome da fé. Em nome da fé. Daí você fala, então ele errou. Ele não errou, é o bem maior. Qual é o bem maior? O bem maior é Deus, é a promessa de Deus. Se Deus mandou, eu tenho que fazer. Mas era muita convicção, né? Era muita convicção e certeza. Não é esse negócio, é isso que eu te digo, varão, essa coisa. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve nos púlpitos, porque a maioria disso é emocionalismo barato. Se é de Deus mesmo, irmãos, é um negócio que é muito, mas muito diferente. Eu tenho certeza que vocês já tiveram algum tipo de experiência nesse sentido. Pastor Edson, então quando uma pessoa, no caso dele, mentiu por um bem maior, aí não é pecado? Não foi pecado. Tanto é que Deus não matou o menino, né? Tanto é que Deus não matou o menino. Quando ele pegou a faca para o cutelo lá, vou cortar o moleque, o anjo, não, calma aí, não precisa fazer isso. Está tudo certo. É loucura, meu irmão. Esse texto é um texto de loucura, de extrema loucura. Até para pregar isso dá trabalho, não é uma pregação fácil. Esse texto de Abraão, quando vai sacrificar Isaac, é um negócio maluco, né? É um negócio maluco, mas Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque em nome da fé eu faço o que for necessário, porque eu sei que ele está falando comigo. Eu sei. Eu tenho um sobrinho, ele tem 1 ano e meio. Ele fala assim, aqui, ele gosta que eu falo pertinho dele, né? Abraão era assim, fala, eis-me aqui. Ele ouvia a voz de Deus. Eu vejo o Vinícius, o Nicolas, ele fala assim, Ed, quer dizer, fala comigo. É a mesma coisa, eu fico pensando no Abraão, né? Deus falava, ele fala, eis-me aqui. Ele fala pro sobrinho dele, a gente não pode brigar, tá? Sodoma e Gomorra é equivalente a Campinas e São Paulo, 2 cidades cosmopolitas, o comércio pungente, aquele prosperidade, acessível a tudo, né?
vamos pensar, tecnologia de ponta, internet, fibra ótica, 5G, do outro lado o deserto. E aí tem a briga pelo rebanho ali, tá? Abraão falou, ó, seguinte, nós somos parentes, não dá pra gente brigar. Escolhe, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ló, carnal, né? Ele vê de um lado, deserto, do outro lado, Sodoma e Gomorra, ele falou, vou ficar aqui. Abraão falou, tá bom, e vai para o deserto. Então a gente não podemos ressaltar ou nos fixar a ideia dessa mentira de Abraão, né? Desse momento, porque não foi uma fraqueza de Abraão, mentira. Foi em nome da fé. Deus está falando comigo. Deus tem uma promessa e tem um negócio lá na frente. Teve uma revelação. Então ele foi para o deserto. Quem faria isso hoje? A gente ia falar que não é de Deus. Você sai daqui. A mesma coisa Filipe, como nós vimos em Atos dos Apóstolos. Ele está lá em Samaria, ele prega, há um avivamento, né? Há um avivamento, aí Pedro chega, ele sai dali sozinho para pregar para uma pessoa, ali que é o eunuco. Quer dizer, todo o trabalho que ele fez, quem leva os créditos, quem fica com os louros? Pedro. E Filipe? Filipe vai pregar para o eunuco, um eunuco, né? Percebe? Então, ser crente é isso, né? Não é ser famoso, não é obediência. Tudo bem? Vamos para o 12? Vamos. O 12 é muito bom. Vamos lá. Após louvar a grandeza e a magnitude de Deus, Paulo conclui que o culto cristão, diferente do judaico, que oferecia animais para aplacar temporariamente a ira divina, deve ser diferente. O cristão, ou o crente cristão, oferece sua vida a Deus, representada tal como Jesus em seu corpo. Por isso que ele fala, oferecei vossos corpos. O termo usado ali é soma. O crente cristão oferece-se a Deus em sacrifício vivo. E não é sacrifício, irmão, de fazer sacrifício, pelo amor de Deus. Não é negócio de mortificar a carne, não é de andar a pé daqui a Aparecida, não é de fazer jejum de uma semana, não é de ficar no frio do inverno e ir para a igreja descalço, porque tem que sofrer a carne, não é nada disso. Tá vendo? Sacrifício vivo significa anular o homem anterior em nome de um novo homem, do homem crístico, de um homem cristão, não do adâmico. É isso. Sacrifício vivo não é sufocar, é buscar conhecer-se, por isso a renovação do vosso entendimento, conhecer-se para viver uma vida plena em comunhão com Cristo. É isso, tá? Não é sofrimento, né? Eu me lembro que em algum lugar eu vi uma senhora que dormia no púlpito, né? Rapaz, eu me penalizava muito com aquela mulher, sabe? Porque ela devia ter alguma coisa que estava sufocando muito ela por dentro, como diria Freud, tinha uma pulsão emocional, né? Alguma coisa recalcada, e ela ficava ali para não pecar. Ela precisava de ajuda, né? Então, é uma fuga, o púlpito é a cidade de refúgio, né? Não é, mas no caso daquela mulher, o púlpito era a cidade de refúgio. Ela ali no púlpito, para quê? Porque enquanto ela estivesse ali, ela estava longe do pecado, longe, entre aspas, né? Porque o pecado não está lá fora, o pecado está aqui, né? Percebe? O pecado que tão de perto nos rodeia não é aqui, é aqui. Não significa que em sacrifício vivo, não significa que está implícito no termo sacrifício a ideia de sofrimento, mas sim a de culto, porque o culto é sacrificial, vida sacrificial. Dá trabalho, né? Eu fiz uma pregação dessa uma vez e no final eu não fiquei muito satisfeito,
porque a palavra vida sacrificial ou vida litúrgica, o povo não entende. Eu tive que refazer esse sermão várias vezes e mesmo assim eu estou insatisfeito. Porque eu não consigo achar um jeito de explicar melhor Romanos 12, verso 1 ao verso 12. Não significa que esteja implícito no termo sacrifício a ideia de sofrimento, mas sim de culto. Todo sacrifício e sofrimento foi definitivamente tipificado e representado em Jesus. Os crentes cristãos não precisam, em sua liturgia, praticar ou participar de nenhum tipo de situação de sofrimento como um meio de receber o favor de Deus. O favor de Deus vem por meio da morte de Jesus na cruz. Portanto, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o crente cristão deve converter-se, por isso redundante, a ponto de viver uma vida de não conformidade com a realidade secular, não adequar-se ao mundo e à sua relatividade, o relativismo, moral e ético. Culto racional, dos termos gregos latreia, que é culto ou serviço a Deus, e logikos, que também pode ser traduzido por racional de raciocínio. Mas vamos lá. O termo é usado 2 vezes no Novo Testamento, aqui em Romanos 12:1, em 1 Pedro 2:2. As duas citações se interrelacionam, mostrando harmonia e inspiração divina entre os escritores bíblicos. O culto é oferta. Cultuar significa ofertar a Deus aquilo que temos de mais valoroso em nossas vidas. A Abraão, faltou um ai, foi pedido Isaac. Sansão ofereceu-se a si mesmo. Lógico que ele não ofereceu sem sacrifício, mas acabou, ele pediu pela última vez. Não vamos falar aí que o pastor Edson disse que Sansão se sacrificou como holocausto, não é isso que eu estou dizendo, mas ele pede pela última vez ali, que Deus dê a força a ele, que o Espírito Santo viesse a ele, e ele derruba o templo, mata todo mundo e morre junto. É uma oração meio tola, mas de qualquer forma Sansão ofereceu-se a si mesmo. Com a promulgação da lei por intermédio de Moisés, houve uma sistematização dos tipos de sacrifícios como um meio de justificação. Levíticos capítulo 1 e capítulo 2. O crente cristão, porém, é justificado por Jesus na cruz e tem nele a oferta definitiva totalmente representada. Aí tem as referências. É finalizada. Ao ofertar, o crente cristão oferece o que tem de mais valioso, a si mesmo, sua vida. Oferecei vossos corpos em sacrifício vivo. Contudo, essa oferta ainda é inadequada, pois Deus é perfeito e exige uma oferta perfeita. Por isso é necessário seguir as recomendações de Pedro. 1 Pedro 2:2. Portanto, abandonem toda maldade, glória a Deus, todo engano, toda hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite racional. As Bíblias estão traduzidas aí por espiritual. Eu acho que a da irmã Andréia está racional, porque a dela, se eu não me engano, é Almeida Revista e Corrigida. Na revista e atualizada, e nas outras versões já traz por espiritual, mas o termo aí é logikos, é racional. Para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência que o Senhor é bondoso. Percebe a correlação? Para que experimenteis a agradável, perfeita, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Paulo e Pedro em perfeita simetria, chegando-se a ele, pedra que vive. Lembra, irmã Isabel? Rejeitada sim pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse sacerdócio universal é nosso, é grifo nosso, tá? Maravilha, né, irmãos? Maravilha, maravilha. Para que a oferta do crente cristão seja aceita, é necessário que Deus venha. Tem alguma coisa errada aqui. É necessário que de Deus venha o meio. Por isso que eu comi o dedo. É necessário que de Deus venha o meio pelo qual a oferta se torne aceitável. E ela veio por intermédio da cruz. Ao reconhecer que Jesus é o Messias, o homem é justificado pelo sangue de Deus. Pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tornando-o apto a ser aceito por Javé e oferecer-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A ideia é essa. Deus olha para o Edson e ele só enxerga a imperfeição. Deus olha para o Edson, para o irmão Edson. Deus não vê pastor, Deus não vê apóstolo, Deus não vê evangelista, intercessores, ou diáconos, ou presbíteros, ou bispos. Deus vê homens, vê pessoas. Deus olha para o Edson e só vê imperfeição. Aí o Edson vem para cultuar. Cultuar é isso, é oferecer alguma coisa. E o que eu tenho a oferecer a Deus? Meu dízimo, minha oferta, minha pregação, meus diplomas? Nada disso. O cafezinho que faço, não é nada disso. Eu venho oferecer a Deus a única coisa que eu tenho de valioso, que é a minha alma. Ou seja, eu mesmo. Aí eu venho me ofertar a Deus. E Deus olha e só vê imperfeição. Só que aí eu oro a Deus em nome de Jesus. E aí Deus olha para o Edson e vê o sangue de Cristo que cobre o pecado do Edson. Aí eu sou aceito. Percebe, irmão? Sem o sangue de Jesus não há justificação. Eu ofereço a Deus, mas se de Deus não vier o meio pelo qual eu me torne aceitável, eu não consigo. Não é pelo que faço, mas é pelo que Deus fez. E Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário. Pedro e Paulo se interrelacionam de uma forma simétrica, dialética, não sei que palavra usar, maravilhosa, né? Isso mostra que o texto é inspirado, né? Que o texto não foi escrito por vontade humana, como diz Pedro em uma de suas cartas, que as escrituras não foram escritas por vontade humana, mas sim por homens inspirados por Deus. Por isso ela não é de particular interpretação. Pastor, só uma pergunta. Pois não. Você me interrompeu. Nesse caso que você está falando, dessa simetria, dessa similaridade entre o texto de Pedro e de Paulo, acho que no caso aí existe essa questão dessa unidade, essa comunhão em termos de coinonia. Sim, sim, é coinonia, porque é o Espírito de Deus, não é a comunhão de amizade. Paulo e Pedro nem eram tão amigos assim, mas eles tinham o vínculo do Espírito, e essa é isso mesmo, a palavra é coinonia, é o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que revela, é ele que age. Ele agiu em Paulo de uma forma, ele agiu em Pedro de outra forma, e ambos se completam. Tanto que numa das cartas de Pedro, eu não me lembro qual agora, ele fala assim, ó, tudo que o irmão Paulo escreve, fazei. E muitas coisas de difícil entendimento, que são deturpadas por essas pessoas que têm o coração duro. Olha que interessante. Eles nem eram tão amigos assim, mas eles tinham a ação, como a senhora, né, bem disse, do Espírito Santo, né, que proporcionava essa coinonia, né, que é a comunhão diferente, né, não é a comunhão humana de amizade, né? Vamos para o próximo? Vamos lá, verso 3 ao verso 8. A igreja cristã é pública e, portanto, esotérica. Né? Eu não sei se vocês lembram, eu vou anotar para que não fique dúvida.
Eu sempre, já falei isso várias vezes, mas é bom sempre lembrar, para que não fique dúvida. Esotérico e exotérico. A pronúncia é a mesma, esotérico, esotérico. A primeira é a ideia do guru, certo? Como a pessoa de um culto espírita, ele recebe a iluminação. Só ele é o guia. Por isso está escrito lá, não tem a ninguém chamais guias. Lembra nos evangelhos? A ninguém chamais pais, né? Mas vamos lá. Tem muito líder aí esotérico, né? Que ele é o guia espiritual, ele é o pai espiritual. Esse aqui, ele é especial, né? Em geral, quando vocês pegarem livros, que a mãe Ranger gosta bastante, né? Ela até queria que eu desse aula disso. Você pega livro de seitas e heresias, quando trata da história de heréticos, né? Fundadores de igrejas que caminharam com um caminho de heresia, todos eles têm um histórico muito parecido. Quando eram crianças, eles tiveram uma experiência sobrenatural com Deus, com o anjo, com Jesus, ou com o Espírito Santo, né? E que fizeram deles especiais, né? Eles se tornaram especiais. Então, quando a gente tem alguma situação para resolver, vamos até aquele moço lá, o pastor, o profeta. Por isso Jesus fala, lembra que nós vemos nos evangelhos? Cuidado, o Cristo está lá, o Cristo está acolá. Lembra? Acho que até a irmã Andréia fez um questionamento, um apontamento. Ela falou, que negócio é esse dos abutres aqui? Porque na minha Bíblia está águia. Acho que lembrar, quer dizer, essas pessoas são abutres, haja vista João de Deus, né? Que esotérico, em nome do esoterismo, de uma pseudo-revelação, abusava de pessoas, abusava de crianças, escravizava crianças. O nome disso, aquela moça lá do Rio de Janeiro, né, que em nome de uma revelação, de um coração bondoso, a casa dela era um prostíbulo, né, um negócio maluco, virou deputado inclusive. Agora, esse esotérico aqui é todos nós, irmãos, qualquer pessoa na igreja, revelação a todos os crentes cristãos, toda e qualquer pessoa, não só o Edson, não só o irmão Temar, não só a irmã André, qualquer um na igreja, o Espírito Santo revela, qualquer um, não existe especiais, todos estão prontos, a partir do momento da conversão, a tornarem-se habitação viva de Deus no Espírito e, portanto, aptos a profetizarem em nome de Deus. Por isso a necessidade da leitura bíblica, do amadurecimento de fé, de palestras sobre psicologia e desenvolvimento nas igrejas, para que as pessoas se conheçam, se percebam enquanto pessoas, né? Para com esse negócio de supercrente, de espiritualidade, meu entendimento é no profundo, não tem nada disso. O que existe são pessoas que têm que se reconhecer como pessoas, assim como Cristo se conheceu como pessoa, né? Encarnou-se, foi reconhecido como pessoa na sua encarnação. A gente precisa nos conhecer assim também, porque senão a gente cai lá na frente em nome de um tal especialidade. Eu sou especial, né? Não tem especial. Pastor Edson,
Pois Deixa eu não. só perguntar uma coisa, meu celular que está girando na tela, não sei porquê, eu não consigo ler o que está escrito embaixo, no esotérico com X, é revelação, o que está escrito? Revelação a todos os crentes cristãos. Eu gosto de colocar crentes cristãos, né? Agora eu falo assim, mas não é redundante, não, porque pode ser crente judeu, crente espírita, crente seixonoé, né? Então é crente cristão, né? É chatice minha. Revelação a todos os crentes cristãos. Obrigada. Nada. Vamos lá. A igreja cristã é pública e, portanto, esotérica, com X. Ou seja, Deus revela-se a todos os seus membros, por isso é chamado de corpo, porque tem membros, sendo Cristo a cabeça, como tem as referências. Não quer dizer que anula a liberdade de escolhas e livre pensamento daqueles que compõem o corpo. Antes, distribui harmoniosamente os dons. A multiforme graça de Deus, 1 Pedro 4:10, está intrinsecamente ligada à mordomia cristã. Eu vou ter que ler isso aqui, 1 Pedro 4:10. Vamos ver se minha Bíblia tem, né? 1 Pedro 4:10. Graças a Deus tem. Olha que lindo, irmãos. Primeiro, eu vou ler a partir do 8, tá? 1 Pedro 4, 8, 9 e 10. Olha lá. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos aqui é a revelação, tá, irmãos? Oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Percebe a simetria, irmã Isabel? Pedro e Paulo falam das mesmas coisas, pelo mesmo Espírito. Sim, amém. Coisa linda, né? Glória a Deus. Mordomia é o serviço prestado a Deus. Primeiramente acontece dentro da igreja, corpo, para depois automaticamente acontecer fora da igreja. Dentro da igreja, é o preparo para que o crente cristão viva entre as pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus, como sal da terra e luz do mundo. É lá fora que é para ser crente, não é para ser crente dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil, né? Não adianta se esconder no púlpito, ir no monte. Aqui em Ferraz, tem um lugar aqui que chama Monte dos Crentes. Em Guarnás também tem. Lá, irmãos, tem até casinha. Lá os caras fizeram tenda lá para a liderança deles lá e fica em volta. A liderança fica dentro da tenda e os crentes, né, ficam do lado de fora lá, orando lá. Meu Deus do céu, né? É um negócio maluco. Com todo respeito às pessoas que lá estão, isso é coisa de maluco. Isso não é coisa de gente, é coisa de maluco. Para depois, primeiramente acontece dentro da igreja, para depois automaticamente acontecer fora da igreja. Dentro da igreja é o preparo para que o crente cristão viva entre as pessoas. Para o crente cristão viva entre as pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus, sal da terra e luz do mundo. Chamar de forma metafórica a igreja de corpo é bom, é salutar, pois o crente cristão é chamado de habitação viva de Deus em espírito. Portanto, o corpo do crente é sagrado, percebe? Não tem que mortificar nada, nosso corpo não é maldito, coisa nenhuma. A igreja cristã é também um corpo, e os crentes cristãos são seus membros, e cada um tem uma tarefa a ser cumprida, e são os dons de Deus que determinam a atividade vocacional. Nós não vamos discutir dom por dom, mas eu peguei uma tabelinha aqui muito interessante, eu esqueci de marcar a fonte. Eu não inventei isso aqui não, tá, irmãos? Não tenho capacidade para tanto. Mas eu peguei uma tabelinha aqui muito boa, e o rapaz, ele fez um resumo dos dons espirituais. Eu acrescentei serviço, tá? Que ele chama tudo de dom espiritual.
mas não é tudo dom espiritual. Tem dons aí que são dons de serviço. Vamos lá. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 7, 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. Olha que legal. Temos, e sempre a fala é muito parecida, né? Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um propósito. A uns Deus estabeleceu na igreja, e lá em Efésios 4:11, e Ele mesmo concedeu. Então, vamos lá. Profecia aparece nos 4, mas a profecia em Romanos, em Coríntios 12, 28 e Efésios 4, não é dom espiritual, é dom de serviço. Dom espirituais são só de Coríntios 12, tá bom, irmãos? Os demais são dons de serviço, tá certo? Aí em Romanos tem profecia, ensino, exortação, o ministério de servir, presidir, doar e misericórdia. Em Coríntios 12, tá lá, profecia, discernimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de milagres, os dons de curar, variedade de línguas, interpretação e fé. Em 1 Coríntios 12, 28, apóstolos, profetas, mestres, operação de milagres, dom de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Em Efésios 4, 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pastores é um, mestres é outro. Não é eu copiei a tabela do rapaz assim porque foi ele que fez. Mas não necessariamente pastor não precisa ser mestre, e nem mestre necessariamente precisa ser pastor. Então não ele colocou tudo junto, porque é comum entender que o pastor é mestre e o mestre é pastor, mas não necessariamente. Só para que coisa ficar melhor, porque dom espiritual dom de serviço, a gente já falou sobre isso, mas também não ficamos claros na defesa de um novo. Por exemplo, aqui em Romanos capítulo 12, vamos lá, vamos para o texto que fica melhor, né? Olha lá, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí olha lá, se profecia, seja segundo a proporção de fé. A profecia pode ser um dom de serviço, como por exemplo, o líder de vocês, o apóstolo Rodrigo Salgado, ele é o profeta da igreja. Necessariamente ele pode não ter o dom de profecia, que é o dom lá de Coríntios 12, mas enquanto líder da igreja, ele é o profeta da igreja. E outra, qualquer pessoa, ele é o profeta da igreja, certo? Agora, qualquer pessoa, por exemplo, a senhora, irmã Isabel, a senhora vai lá pregar, a senhora profetiza enquanto prega, necessariamente sem ter o dom espiritual, mas isso a gente chama de dom de serviço. Ele está ali prestando um serviço profético, ou o pastor da igreja, o apóstolo, o bispo, o líder da igreja. Por exemplo, o Pedro, ele ainda está pastoreando lá a igreja em Piracicaba. Ele é o profeta daquela igreja. É um dom de serviço. Se ele tem o dom de profetizar, não sei. O dom espiritual, que está lá em Coríntios 12. Mas ele tem o dom de serviço, porque ele profetiza enquanto prega, e além disso, ele é o profeta oficial da igreja, né? Vamos lá, ainda em Romanos 12. O que ensina, esmere. Vamos lá, na proporção de fé, verso 7. Dediquemo-nos ao ministério. Qual é o ministério da senhora? A senhora irmã Isabel, a senhora é intercessora. Isso não é um dom espiritual, isso é um dom de serviço. A senhora presta um serviço de intercessora na igreja. A irmã Andréia, se eu não me engano, ela prestava serviço lá na livraria da igreja. Isso não é um dom espiritual, isso é um dom de serviço. Então ela faz direitinho.
Por isso, ó, se ministério, como é que ele fala? Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O irmão Altemar, se eu não me engano, ele é professor de escola bíblica dominical lá na igreja dele. Isso não é um dom espiritual, isso é um dom de serviço. Então, faça-o com dedicação. Vamos lá. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Vou ensinar, não preciso estudar, porque eu fecho os olhos e o Espírito Santo me dá todo o entendimento. Não, isso não existe. Isso não existe. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso buscar, tá certo? Isso não é um dom espiritual, isso é um dom de serviço. Dons espirituais são só aqueles 9 que estão lá em Coríntios capítulo 12, cura. Isso não tem um dom de serviço. Quem tem o dom de curar é dom de curar. Eventualmente Deus pode usar alguém para curar, mas ele continua sendo um dom espiritual. Variedade de línguas, isso é um dom espiritual. Por exemplo, a senhora é professora de inglês, então a senhora consegue ouvir, né, e entender, eu acredito que com bastante eficiência, uma canção ou um discurso de alguém falando inglês. Isso não é um dom espiritual. Agora, o dom espiritual é que a pessoa nunca ouviu falar língua nenhuma, tanto a dos homens quanto a dos anjos, né, que é a glossolalia, a língua que ninguém entende, e consegue traduzir. A diferença básica é essa. Se é um ministério da igreja, qualquer pessoa, o diácono, não é um dom espiritual, é um dom de serviço. É nesse sentido. Então, dom espiritual são só 9. Dom de serviço, por exemplo, quando ele fala aqui, como é que ele fala? O que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, o faça com dedicação, o que contribui. E existem pessoas que não pregam, não ora, não dá aula na escola dominical, mas ele oferta, ele contribui. Isso não é um dom espiritual, isso é um dom de serviço. Eu conheço pelo menos algumas pessoas que não adianta, se você der oportunidade para elas, o culto vai estragar. Ele não sabe falar, vai subir lá no púlpito e não vai sair nada com nada. Mas olha, precisou de uma oferta, você pedir. Parece que Deus toca no coração dessas pessoas, eles vão lá e fazem uma oferta para a igreja, para uma pessoa carente. Olha, consegui um negócio ali, eu quero doar, percebe? Então, dom espiritual são só 9, são usados em situações especiais. E as pessoas que recebem esses dons, elas têm esses dons. Pregar, não é qualquer um que prega. Qualquer um pode falar, pregar não. Pregar é outra coisa. É outra coisa. Dons de curar, está no plural. Por que está no plural? Porque existem doenças físicas, psicológicas e psicossomáticas. Psicológico pode se enquadrar aí no emocional também. Então, pelo menos, basicamente 3. Físicas, que são as patológicas, né? Nasceu sem braço, estica o braço. Nasceu cego, volte a enxergar. Então, isso quem é usado assim é um dom espiritual, né? Não é um dom de serviço. Dom de serviço são essas atividades que são distribuídas na igreja, né? São chamados ministérios. Tudo bem? Nada, espero ter ajudado. Espero mesmo. Vamos lá, do verso 9 ao 21, né? Minha vontade é falar de cada um deles, mas deixa para lá. Atrelado aos dons estão as virtudes. Ter a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, significa viver em harmonia com Deus e ser por Ele guiado, koinonia. Não significa, porém, que o crente cristão não deve evoluir enquanto pessoa humana. E essa evolução implica em conhecer-se cada vez mais, pois para que possamos alcançar outras pessoas para a seara do Senhor, é necessário desenvolvermos virtudes e abandonarmos os vícios. Paulo elenca uma série de virtudes a serem buscadas. Vamos lá, verso 9, sem falsidade, apegar-se à prática do bem e anular o mal. Verso 10, amar uns aos outros, tratar pessoas com honra. Verso 11, prontidão sem preguiça ou indolência.
Fervor de espírito no exercício da mordomia. Vamos para a igreja hoje, estou cansado. Ninguém fica cansado para ir à praia, né? Ninguém fica cansado de ir ao shopping, mas a gente cansa de ir à igreja, né? É um negócio bem interessante. Todo mundo contribui, todo mundo quer contribuir para o Criança Esperança, mas dá dízimo, sabe como é que é, né? Alegrar-se na esperança, paciência na tribulação e perseverar nas orações. Esperança aqui é não abandonar a ideia da volta de Cristo, tá, irmão? Porque Cristo, como diz Paulo a Timóteo, se eu não me engano é 1 Timóteo capítulo 1, ele fala: Cristo, esperança nossa. Cristo vai voltar, vai voltar. Então, alegremos nessa expectativa, a volta de Cristo. Verso 13: fazer doações aos que necessitam, né? A hospitalidade e a prática cristã. Verso 13, como é que ele escreve aqui? Compartilhar as necessidades dos santos, percebe? É assim porque escolheu, é preguiçoso, não quer trabalhar. Não é assim não, o crente não pensa assim. Verso 14: abençoar os inimigos, abençoar e não amaldiçoar. Essa é a parte talvez mais difícil, né? Mas a gente tem que ser assim, né? Porque a gente tem que pensar como Jesus: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Alegrar-se com quem se alegra e chorar com os que choram, né? Aí a gente precisa entender a ideia de tempo, né? Que eu sempre falo com vocês. A ideia de tempo bíblica ou judaica é diferente da ideia de tempo do ocidental, né? A ideia do tempo ocidental, a gente preenche os espaços como se os espaços fossem vazios, né? Deixa eu dar um exemplo prático aqui, porque senão vocês não... Vou usar como exemplo eu mesmo, né? Vamos lá, 1970. Aqui o Edson nasceu em 1970. Aí vamos lá, 2020 aqui. Isso aqui é a linha do tempo do Edson, tá? Linha do tempo. Vocês preenchem aí com vocês, tá? Põe o nome de vocês aí, fica melhor. Do irmão Edson. Pode me chamar de irmão, tá? Eu fui pregar numa igreja uma vez, o rapaz chegou para mim e falou assim: como é que eu chamo o senhor? Apóstolo, bispo, pastor? Como é que eu falo? Como é que eu te chamo? Eu falei: me chama de irmão. Me chama de irmão. Então o Edson nasceu em 1970, olha que interessante. Aí, por causa que eu nasci em março, naquela época, em 1979, eu comecei a minha vida escolar. Olha que legal. Eu não me lembro em que ano que eu me formei. Eu me formei no ginásio, né? Naquela época era chamado de ginásio, hoje é Fundamental 2, né? Mas vamos pensar que eu tenha me formado no ginásio em 1987. Eu me formei no ginásio, olha que legal. O Edson se formou no ginásio. Então, 3 anos depois, não lembro aqui, irmãos, acho que aqui foi 86. E depois, vamos pensar, em 2001, eu me formei em teologia. Olha que legal, teologia. Estou preenchendo espaço, tá? Em 1991, o Edson casou. Aí você fala: o que é isso aí que ele está fazendo? Aí eu vou, até 2020, porque daqui eu não sei, né, quando eu vou morrer. Então, o que eu estou fazendo? A ideia isso aqui é a ideia ocidental de tempo. O que aconteceu aqui? Não lembro, é vazio. O que aconteceu aqui? Não lembro, é vazio. O que aconteceu aqui? Não lembro. Né? Então, aqui tem as formações, tem as conquistas e desconquistas. Então, o judeu não pensa assim. Quando ele escreve aqui, no verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo está pensando como um bom judeu que é, e ele está lembrando
Eclesiastes capítulo 3, se não me falha a memória. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de costurar, tempo de rasgar, percebe? Por quê? Porque o judeu não preenche espaço. O judeu é o seguinte, vamos lá, 1970, o Edson nasceu. Por que eu conto o tempo de uma forma diferente do judaísmo? Porque eu não sou eterno, eu sou transitório. E aqui dentro da linha do tempo, do pensamento judaico, não tem preenchimento. Eu sou alegre, eu sou triste, sou alegre, sou alegre, sou triste, sou triste, sou alegre. Eu não preencho, não tem datas especiais. Eu vivo aqui, porque eu sou transitório. É diferente, esse modo de pensar, ele é grego. Por isso que ele é cíclico. A gente fala assim, não, as coisas se repetem. No pensamento judaico, ele não é cíclico, ele é linear. Tem um início e ele vai caminhando até o fim, que é quando morre. Harmonia entre o Novo e o Antigo Testamento. Vamos pensar que nem judeu. Vamos pensar de forma teológica e não grega. Verso 15, né? Alegrar com os alegres, com quem está alegre, chorar com os que choram, né? Verso 16, mesmo modo de pensar, sem orgulho, com solidariedade e sem pretensa sabedoria. Eu vou te ajudar, mas você está sofrendo porque você pecou, porque você não jejuou, ou porque você não é fiel. Percebe? Mas então não ajuda. Se for para fazer isso, é melhor não fazer. Verso 17, não pagar mal com mal, o crente cristão pratica o bem sempre, né? Eu sempre pratico o bem. Verso 18, viver em paz com todos. Esse verso 18 é maravilhoso, né? Se possível, quanto depender de vós, tem paz com todos os homens. Né? Verso 19, cristão não se vinga, não dá lugar à ira, né? Verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Negócio de dar lugar à ira é o seguinte, né? Eu sou gente e eu sofro. E aí eu oro a Deus e peço, Senhor, entra com providência, nesse sentido, né? Não é falar assim, vou pôr meu joelho e Jeová vai te pegar. Isso aí não. Isso não existe. Isso é macumbinha de evangélico, né? Macumbinha de crente. Não faça isso. Não faça isso. Quando fala dar lugar à ira é o seguinte, não tem como eu não me irar. Não tem como, porque eu sou humano, mas eu oro a Deus, Senhor, entra com providência, faça a justiça, exerça a sua justiça, né? Nesse sentido, tá bom? O amor é o fundamento da atividade cotidiana do crente cristão. Paulo inicia o versículo 9 com amor e encerra no 21 convencendo o mal pela prática do bem, resultado de uma vida de amor. E com isso a gente termina o capítulo 12. Vamos lá, anotações de vocês. Um de cada vez. No versículo 19, não faz por vossa conta, carência, mas dá lugar à ira, por está escrito. Esse dá lugar à ira, no caso, a ira de Deus? Vamos ver se a gente melhora isso aí. Quando fala dar lugar à ira, significa buscar a Deus, para que Deus tome providência. Tá bom? Porque ele acrescenta, quando ele põe lá, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, não é dar lugar à ira, Senhor, vai lá e se vinga. Não, ore a Deus para que Deus entre com providência. É nesse sentido. Porque senão, se a gente for dar lugar à ira nesse sentido, a gente vai falar, Senhor, vai lá e se vinga.
né, que eu falei agora há pouco. Eu conheço algumas pessoas aí, mas são pessoas simples, né? Ele fala assim: eu vou colocar meu joelho no chão e Jeová vai te pegar. Não é isso não. Jeová, aliás, né, se Jeová me pegar, será bom demais. Né? Quando Davi conta o povo, eu não me lembro se está em Crônicas ou em Reis, já está nos dois, porque tem alguma aparente discrepância entre os textos. E quando o profeta chega a ele, fala assim: você quer cair na mão de Deus ou cair na mão dos homens? Davi fala assim: eu quero cair na mão de Deus, né, na mão de Javé. Por quê? Porque ele é justo. Então quando ele fala aqui, a mim pertence a vingança, sim, a justiça sou eu quem faço. Então quando ele fala assim, irmã Isabel, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei do Senhor. Ou seja, está insatisfeito, está nervoso, vai lá, ora a Deus e entrega na mão dele. Ah, entendi. Pastor Edson, Pois não. nessa passagem que o senhor falou aí de Davi contar o povo, o que ele fez de errado? Contou o povo. Porque é o seguinte, contar o povo significa que ele deixa eu ver o tamanho do meu exército. Ele não confiou em Deus, ele estava confiando no número. Porque Deus falou: não é para contar o povo, confia em mim. Aí Davi foi lá e contou o povo: meu exército é grande. Numa tacada só, eu não me lembro agora, mas matou milhares de judeus. Davi, meu Deus do céu, tem misericórdia, mate a mim mesmo. Porque ele não era. Onde está isso na Bíblia? Está em duas passagens, está em Reis e em Crônicas. E elas têm uma aparente contradição. A gente pode fazer um programa só sobre isso, porque tem uma aparente contradição ali, né? Em um texto fala que Satanás matou, no outro texto diz que foi Deus que matou, né? O senhor sabe o capítulo? Não. Eu sou péssimo nessas coisas, de lembrar capítulo e versículo. Eu lembro do texto, mas do capítulo e versículo não. Tá bom, depois eu ponho no Google. Então, cair na mão de Deus significa que Deus vai exercer a sua santa justiça, né? Então, ore a Deus, fala: Senhor, entra com providência e deixa Deus fazer a justiça dele. Terminamos? Irmãos, à tarde o pastor Faustino está dando aula de Cristologia, né? E por enquanto ela está livre, a aula para todos os alunos. Eu vou compartilhar o link, sou eu que transmito. Eu vou compartilhar o link pelo Google Meet, porque tem alguns alunos à distância. E se vocês quiserem participar, fazer pergunta para ele, tá bom? Vai ser transmitida a partir das 14 horas, 14 e um pouquinho, lá de Goianás. Eu que estarei com ele lá, auxiliando ele. Tá certo? Se vocês quiserem participar, por enquanto é gratuito. Então aproveitem a aula de Cristologia com o pastor Faustino. Talvez com essas aulas que eu sei que é difícil, né? Mas com essas aulas que nós estamos tendo, de repente ajuda, né? Uma coisa complementa a outra coisa, tá bom? Tudo bem? Podemos terminar? Acho que sim, né? Então tá. Vamos orar então? Vamos orar uns pelos outros. Oremos. Meu pai começou uma série de exames para o tratamento do câncer. A minha mãe, para ajudar, né, deve ser o estresse, o cansaço, ela não está bem de saúde também não. E, enfim, por parte da minha esposa, morreu o marido e mulher, tio e tia da Neide, e ela está com um filho internado também. Quer dizer, né, é uma fatalidade. Talvez toda a família venha falecer decorrente de Covid. Oremos por esse moço que está internado. Enfim, e vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês também precisam de oração. Então oremos uns aos outros e nos lembremos uns dos outros em nossas orações, tá bom? Vou orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, obrigado pelo dom da vida, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse sábado de manhã, nos reunirmos em meio à correria dos nossos afazeres, para juntos lermos a Tua palavra, buscarmos entendimento
da sua palavra e, consequentemente, aplicá-las em nossa vida para vivermos melhor, para vivermos uma vida mais plena da sua revelação, daquilo que o Senhor espera de nós. Fala conosco, o teu Santo Espírito venha nos visitar, visite aqueles que convivem conosco de forma direta ou indireta, nossos parentes que estão doentes, que estão ansiosos, que precisam da sua visitação. Entra com providência, Senhor. A nossa oração é que o Senhor visite todos aqueles que precisam do teu Santo Espírito. Nós cremos e profetizamos a bênção, a cura e a libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Irmãos, Pai do Senhor a todos. Vamos nos falando durante a semana e até sábado que vem, que a gente encerra Romanos. Olha que lindo, hein? A gente encerra o Romanos, se Deus nos der vida e graça, sábado que vem. Pai do Senhor a todos. Até a próxima.